Você quer me humilhar na frente da minha mãe de novo, Helena? Então fala logo que eu sou um peso, Caio rosnou, com a chave do carro girando entre os dedos e o perfume caro que ele comprava no meu cartão invadindo a cozinha. Eu não levantei a voz. Continuei mexendo a panela de feijão branco com linguiça defumada, sentindo o vapor subir no rosto enquanto ele me olhava como se esperasse um colapso, uma lágrima, um pedido. Em vez disso, eu enxuguei a borda da panela. Alinhei os pratos de cerâmica azul que eu mesma tinha escolhido anos antes na feira de Embu das Artes e respondi com a calma que mais o desestabilizava. Não, Caio. Hoje eu só vou parar de esconder a verdade. Quando sua mãe entrar nesta casa e vir o que você chama de parceria, ela finalmente vai entender quem sustentou cada churrasco, cada aniversário, cada promessa vazia, cada lata da tinta do ateliê, cada parcela do condomínio e cada mentira que você contou para parecer grande enquanto me fazia parecer pequena. O sorriso dele murchou por um segundo. Foi o suficiente para eu saber que, pela primeira vez em 7 anos, o medo tinha mudado de lado. Se você gosta de histórias de reviravolta, justiça e mulheres que param de se diminuir para caber no ego de alguém, acompanhe até o fim e me conta depois qual foi o momento em que tudo virou. O curioso é que o dia em que Caio decidiu me acusar de viver às custas dele começou bonito. Era sábado, fim de tarde em Valinhos, com aquele céu laranja lavado de calor que deixava até os muros altos dos condomínios com cara de cartão postal. Eu tinha acabado de chegar de São Paulo depois de uma semana puxada na rede de hospitais onde eu trabalhava como diretora de compras estratégicas. Era um cargo que eu tinha conquistado depois de 12 anos de planilhas, negociações, reuniões intermináveis e um tipo de competência silenciosa que raramente vira manchete, mas segura edifícios inteiros de pé. Eu administrava contratos de milhões de reais, evitava desperdícios, renegociava insumos, resolvia crises de fornecimento e ainda voltava para casa a tempo de lembrar que o vencimento do IPTU era na terça, que a geladeira precisava de reposição, que o aniversário da sobrinha de Caio exigia presente e que a mãe dele gostava da farofa com banana mais úmida. Caio, por sua vez, se apresentava como artista visual e curador independente. Na prática, passava meses planejando exposições que não saíam do papel. Gravava vídeos sobre processo, criativo, para uma audiência minúscula, e cultivava uma estética boêmia cara, mantida por mim com a eficiência de um sistema que ele fingia não enxergar. Eu conheci Caio num vernissage em Pinheiros, 7 anos antes, quando ele ainda trabalhava de verdade. Ele era coordenador de montagem em uma galeria, pequena, e sabia falar sobre luz, textura e vazio negativo como se estivesse revelando segredos do universo. Eu tinha ido ao evento por insistência de uma colega, cansada demais para sorrir e elegante demais para admitir isso. Caio me trouxe uma taça de vinho, fez uma piada inteligente sobre um quadro que parecia mais caro que bom e por 3 horas me tratou como se meu trabalho importasse. Não como muita gente fazia, elogiando meu desempenho com aquele ar de surpresa diante de uma mulher competente, mas com curiosidade genuína. Quando começamos a sair, ele se interessava pelos meus projetos, me buscava. No escritório com café, me mandava mensagens antes de reuniões importantes. Era fácil chamar aquilo de parceria, era fácil interpretar generosidade como profundidade. Quando a galeria fechou, 2 anos depois, ele disse que finalmente teria coragem de investir na própria arte. Eu acreditei. Não porque fosse ingênua, mas porque naquela época ainda parecia razoável acreditar em construção conjunta. No começo, eu não via problema em bancar um pouco mais. Casamento nunca me pareceu uma conta dividida com régua escolar. Se um ano um ganha menos, o outro segura. Se alguém quer se reinventar, quem pode sustenta a travessia. O problema não foi eu pagar mais. O problema foi a travessia virar residência fixa. No primeiro ano de casamento, eu arquei com 60% das despesas. No segundo, com 74%. No terceiro, com 82%. Quando demos, por nós, eu já cobria praticamente tudo.
financiamento da casa, condomínio, luz, internet, supermercado, assinaturas, combustível do carro, plano de saúde, presentes de família, jantares, viagens curtas, reforma do lavabo, manutenção da piscina, o notebook que Caio jurava ser essencial para editar vídeos, a câmera semi-profissional que ele usou 2 vezes, o curso de curadoria contemporânea em Buenos Aires, que deveria abrir portas e só rendeu fotos em cafés e legendas. Sobre sensibilidade latino-americana, Caio contribuía com pequenos freelas, vendia uma peça aqui, outra ali, às vezes montava cenário para um evento, às vezes recebia por consultoria de imagem para marcas alternativas. Entravam valores irregulares, insuficientes, sempre embalados em grandes discursos sobre fase, processo, maturação e timing. Eu teria aceitado mais tempo, mais esforço, mais tentativa honesta, se ao menos ele reconhecesse o que eu fazia. Só que reconhecimento foi sendo substituído por uma espécie de irritação crônica. Quando meu trabalho passou a render promoções, bônus e estabilidade, Caio começou a me tratar como se cada conquista minha fosse uma ofensa pessoal. Eu chegava com boas notícias e ele conseguia encontrar um defeito prático. Quando fui promovida a diretora regional, ele perguntou se eu pretendia transformar nossa casa em extensão do hospital. Quando meu bônus anual caiu, ele comentou que dinheiro demais endurecia as pessoas. Quando eu paguei à vista a troca de todas as esquadrias do ateliê que ele usava nos fundos, ele reclamou que eu não respeitava o ritmo orgânico das reformas criativas. Passei a cozinhar em silêncio, para evitar briga, a resolver coisas sem avisar porque avisar rendia comentários, a esconder o cansaço porque meu cansaço parecia acusá-lo sem eu dizer nada. Sem perceber, eu tinha virado o tipo de mulher que administra a própria vida e a vida de um adulto ao lado, enquanto é convencida de que deveria agradecer pela presença dele. A acusação decisiva veio 3 dias depois de eu receber uma proposta que qualquer pessoa que me amasse teria celebrado antes de respirar. O grupo hospitalar queria me levar para a vice-presidência de suprimentos integrados, mais responsabilidade, mais exposição, mais dinheiro e, principalmente, autonomia para montar minha própria equipe. Eu saí de São Paulo naquela sexta com a sensação rara de ter vencido alguma coisa grande. Imaginei abrir um vinho com Caio, planejar uma viagem curta para descansar, talvez. Finalmente fechar a reforma da suíte que eu vinha adiando havia 2 anos, porque sempre surgia alguma urgência dele. Quando cheguei, encontrei-o no ateliê filmando uma tela, enorme e meio pronta, com tinta seca nas bordas e música experimental alta demais. Esperei terminar, contei a novidade. Caio me olhou por 2 segundos e disse: "Então agora, você vai se achar mais indispensável ainda." Não houve parabéns, não houve orgulho, só ressentimento. Eu ri de nervoso, tentei explicar o tamanho da oportunidade. Ele desligou a câmera, passou a mão no cabelo e soltou a frase que ficou ecoando: "Já que você gosta tanto de controle, vamos separar as contas. Quero ver se você se sustenta sozinha sem sugar meu estilo de vida." Meu estilo de vida. A expressão pairou no ar como fumaça tóxica. Eu estava parada na porta do ateliê que eu tinha reformado, ampliado e equipado. O piso de cimento queimado foi pago com meu 13º. As luminárias de trilho eu comprei em 12 parcelas. O ar-condicionado foi instalado porque ele dizia que o calor atrapalhava a produção. Até as prateleiras de madeira de demolição, que ele mostrava nos vídeos como se fossem fruto de um refinamento natural, tinham saído da minha conta. Eu poderia ter gritado. E uma parte de mim quis, mas outra parte mais fria e cansada percebeu algo decisivo. Qualquer defesa emocional só alimentaria a fantasia dele de homem perseguido. Então eu disse apenas: "Tudo bem, vamos separar. Transferimos tudo nesta semana e cada um assume metade exata do que custa viver aqui." Caio piscou, desconcertado. Era evidente que ele tinha ensaiado um embate maior, talvez esperando me ver implorar por paz, por união, por não estragar o casamento por dinheiro. Em vez disso,
Encontrou uma tranquilidade que ele não sabia combater. Naquela noite, enquanto ele saiu para encontrar amigos num bar de Campinas e postar foto de chopp artesanal com legenda sobre liberdade, eu levei meu notebook para a mesa da Copa e fiz uma coisa que deveria ter feito anos antes. Abri todos os extratos. Absolutamente todos. Conta conjunta, conta individual, cartões em meu nome, faturas antigas, comprovantes, de TED, boletos salvos em pastas esquecidas, notas fiscais escaneadas, contratos, recibos de material de obra, impostos, seguros, mensalidades de curso, assinaturas de plataformas de edição, comissões de galerias, móveis do ateliê, até os Ubers, que eu pagava para ele não chegar atrasado em compromissos importantes. Passei horas baixando PDFs, organizando por ano, classificando, por tipo de despesa, por fonte de pagamento, por benefício real. O gesto tinha algo de arqueologia doméstica. Eu não estava apenas somando dinheiro, estava escavando versões de mim que tinham cedido demais, calado demais, resolvido demais. Quando os números começaram a aparecer em colunas, a fantasia acabou de vez. Em 7 anos de casamento, eu tinha colocado R$ 1.972.440 na engrenagem da nossa vida. Não era só salário, bruto, obviamente, mas despesas efetivamente pagas. Casa, manutenção, alimentação, saúde, transporte, lazer, presentes, parcelas, compras estruturais, socorros recorrentes. Caio tinha contribuído, com R$ 221.380, e boa parte disso viera de um trabalho fixo temporário no segundo ano, antes de decidir que compromissos regulares anulavam sua potência criativa. Fiz a conta percentual 2 vezes porque parecia obscena demais para ser verdade. Eu tinha arcado com cerca de 90% da nossa vida. 90, não 60, não 70, 90. E o homem que gastava meu dinheiro, em moldura importada, café especial, camiseta de linho e cursos experimentais, tinha a coragem de dizer que eu sugava o estilo de vida dele. Criei outra aba na planilha, desta vez para o que eu chamava, em silêncio, de manutenção invisível. Horas semanais de compras, preparo de refeições, organização da casa, pagamento de contas, agendamento de dedetização, jardinagem, acompanhamento da diarista, lembrança de aniversários, compra de remédios, renovação de documentos, contato com síndico, inspeção de vazamentos, revisão do carro, pesquisa de prestadores de serviço, logística de almoços familiares, planejamento de viagens, arrumação do ateliê depois das crises criativas de Caio. Tentei atribuir um valor conservador a esse trabalho, com base no quanto eu pagaria a alguém para executar minimamente tudo aquilo. O resultado me deu enjoo. Se eu convertesse minha mão de obra doméstica e mental em dinheiro, eu vinha, oferecendo ao casamento o equivalente a mais um salário executivo por ano. Sem férias, sem reconhecimento, sem cláusula de revisão. Terminei perto de 2 da manhã, com as costas doendo e uma clareza que não parecia dor nem raiva, mas alguma coisa mais afiada. Eu não precisava mais discutir percepção. Eu tinha prova. Eu tinha datas, notas, números e, sobretudo, uma narrativa factual impossível de ser desmontada por aquele tipo de homem que se apoia na nebulosidade para manter poder. Salvei a planilha em 3 lugares diferentes, imprimi o resumo executivo e comecei um fichário com divisórias coloridas. 7 anos da minha vida couberam em 58 páginas. O casamento, visto assim, parecia uma empresa deficitária sustentada por uma única acionista, que ainda era acusada de sabotagem. Na segunda-feira, eu executei a nova regra sem discurso dramático. Acordei às 5h30, como sempre, mas fiz café para uma pessoa só. Tirei da geladeira os ovos caipiras, a ricota temperada, o suco de Dei, laranja que eu tinha comprado para mim, e preparei meu café da manhã sem deixar nada de Caio adiantado. Durante anos eu organizara a rotina dele como se fosse parte do meu próprio corpo. Separava roupa, lembrava, de envio de proposta, abastecia o carro, deixava a garrafa de água na bolsa,
Adiantava almoço quando ele dizia que precisava estar leve para criar. Naquela manhã, sentei à mesa e comecei a ler os e-mails do dia. Quando Caio entrou na cozinha, sonolento e contrariado, parou diante da cafeteira vazia, como se tivesse testemunhado uma falha na gravidade. "Cadê meu café?" perguntou. Eu sequer levantei os olhos. Na prateleira, em grão. O moedor está do lado. A chaleira também funciona se você apertar o botão. Ele ficou em silêncio tempo suficiente para perceber que aquilo não era esquecimento. "Você não vai fazer?" Quis saber. Contas. Separadas. Vida prática separada, Caio. Independência tem logística. Ele pegou uma banana e saiu batendo a porta da área de serviço. No intervalo do almoço, enviei uma planilha compartilhada com o custo mensal fixo da casa. Financiamento, condomínio, IPTU rateado, energia, água, internet, manutenção do jardim, seguro residencial, limpeza da piscina, gás, reposição básica, metade exata, R$ 11.480 por mês, sem incluir despesas pessoais, supermercado extraordinário ou mimos. Somente o valor mínimo para manter a estrutura em pé. Acrescentei datas de vencimento, método de repasse e uma coluna de status. Não havia ironia na mensagem, apenas objetividade. Conforme solicitado, segue divisão 50/50 das despesas domésticas. Por favor, confirmar transferência até as datas indicadas. Caio respondeu 20 minutos depois. Isso é absurdo. Você está tratando o casamento como empresa. Eu sorri sozinha. Durante anos, eu o tinha tratado como casamento. Só ele usufruíra como empresa. Na terça, veio o primeiro teste. Boleto do condomínio. R$ 3.860. Mandei a cobrança da metade. Caio demorou 3 horas para responder. Primeiro tentou fazer humor. Depois acusou exagero. Depois disse que valores do condomínio beneficiavam mais a mim, já que eu usava a casa como base operacional do hospital. Eu li e reli aquela frase tentando entender se ele realmente acreditava no absurdo de que o condomínio, com segurança 24 horas, paisagismo, quadra, academia e coleta diária, era uma extravagância minha e não o cenário onde ele gostava de posar como artista bem-sucedido. Repeti apenas: vencimento quinta. Atraso gera multa. À noite, o Pix caiu. Sem comentário. Aquela transferência carregava tanta raiva que parecia vibrar na tela. Ainda assim, caiu. E isso importava. Pela primeira vez, consequência deixava de ser teoria. Quarta-feira, recebi a ligação de Zuleika, minha sogra. Zuleika Tavares falava como quem sempre tinha razão e precisasse apenas escolher o tom. Viúva de um empresário do setor têxtil, morava em uma casa enorme em Sousase. Cultivava o tipo de elegância agressiva que transformava crítica em etiqueta. Em 7 anos, eu cozinhara para ela mais vezes do que gostaria de contabilizar. Ela elogiava minha organização com a condescendência de quem aprova uma. Funcionária eficiente, nunca uma igual. Helena, meu bem, domingo vou almoçar aí, disse, sem perguntar se podia. O Caio comentou que você vai fazer aquela feijoada branca maravilhosa. Eu me encostei na cadeira do escritório. Olhei a paisagem cinza da marginal na janela. Não vou cozinhar no domingo, Zuleika. Do outro lado, houve um silêncio quase ofendido. Como assim? Caio e eu estamos com uma nova dinâmica financeira. Cada um está assumindo metade exata das responsabilidades da casa. Cozinhar um almoço elaborado não está incluído no que eu vou oferecer gratuitamente daqui para frente. Você pode vir, claro, mas o almoço terá de ser providenciado por ele ou pela senhora. Zuleika respirou fundo, aquele suspiro de quem não acredita estar ouvindo desacato. Isso é ridículo, Helena. Domingo em família não se cobra. Ótimo, respondi. Então o Caio pode cozinhar. Desliguei com a mão firme e o coração em combustão. Não por medo dela, mas porque eu sabia que aquele almoço podia virar palco. E ao contrário do que Caio pensaria depois, eu não planejei humilhar ninguém. Planejei apenas parar de amortecer a realidade.
Na volta para casa, passei no supermercado e comprei somente o que eu comeria nos próximos dias. Separei na geladeira uma prateleira minha, com etiquetas discretas. Fiz o mesmo na despensa. Arroz, cateto, lentilha, azeite bom, café, castanhas, iogurtes, legumes, farinha de amêndoas. Na lateral direita deixei espaço livre. Caio que ocupasse como quisesse. A divisão visual parecia infantil, mas tinha um efeito brutal. Tornava material aquilo que sempre fora abstrato. Parceria deixava de ser um discurso etéreo. Virava prateleira vazia ou cheia. Na quinta à noite, encontrei Caio no ateliê, assistindo a um vídeo de culinária no celular, apoiado contra uma lata de tinta. A cozinha dos fundos estava tomada por cebola mal picada, uma panela fumegando e cheiro de alho queimado. Ele nem percebeu minha entrada até eu perguntar o que estava acontecendo. Estou treinando, disse, agressivo de vergonha. Para domingo. Aquilo me fez compreender um detalhe importante. Até então, ele realmente acreditava que cozinhar, um almoço para 3 pessoas, era uma tarefa simples, quase automática. Algo que eu realizava porque levava jeito. A frase que saiu da boca dele alguns minutos depois confirmou isso. Depois de estragar a primeira panela, respingar gordura na parede e acionar o alarme de fumaça, ele virou para mim com o rosto rubro e disse: "Como você faz parecer tão fácil?" Eu poderia ter respondido que nada era fácil, apenas invisível. Mas fiquei quieta. Alguns aprendizados exigem que a pessoa encoste a mão na textura do próprio despreparo. 2 horas depois, a cozinha parecia cenário de guerra. Feijão empapado, linguiça mal selada, louça espalhada, farinha no piso, uma tábua encharcada e um molho cinzento de aparência indecente escorrendo pela bancada. Caio estava exausto, incrédulo. Talvez pela primeira vez encostando no tamanho físico do trabalho que eu fazia, sorrindo para não estragar o clima. Vi quando ele pegou o celular e ligou para um buffet de Campinas especializado em comida brasileira para pequenas. Recepções. Encomendou menu completo para 3 pessoas, com entrega às 12h30 de domingo. Fiz a conta de cabeça. Mais de R$ 1.000 entre prato principal, acompanhamentos e sobremesa. Dinheiro que ele não tinha. Dinheiro que teria de sair de algum lugar real, e não da nuvem confortável, onde sempre viveu. Sexta-feira, uma amiga antiga me chamou num canto depois da reunião de diretoria. Marcela era minha gerente financeira e uma das poucas pessoas que enxergavam através da minha compostura. "Você está com uma cara estranha desde." Segunda disse. Não de cansada. De alguém que decidiu alguma coisa perigosa. Eu quase ri. Em vez disso, respondi. Decidi parar de bancar o invisível. Marcela não pediu detalhes. Apenas segurou meu olhar por um segundo e falou: "Quando a gente para de carregar um adulto nas costas, o primeiro sintoma é o silêncio parecer leve." Levei a frase comigo o dia inteiro. De fato, nossa casa estava silenciosa de um jeito novo. Não era paz. Era a retirada gradual da minha. Servidão espontânea. No sábado passei a manhã revisando o fichário. Imprimi gráficos anuais. Destaquei gastos recorrentes com o projeto artístico de Caio. Organizei comprovantes das reformas da casa, dos móveis do ateliê, das assinaturas digitais, das esvenco mensalidades de terapia que eu pagara quando ele alegou bloqueio criativo, dos jantares em que ele me fazia pagar a conta porque o cartão do artista principal precisava passar credibilidade em outro lugar. Em outra aba, listei contribuições, não financeiras dele para o casamento. Fiquei olhando a tela muito tempo. Havia afeto no começo, é verdade. Havia presença em algumas crises. Mas nos últimos 3 anos a balança emocional tinha sido tão desigual quanto a financeira. Ele queria apoio, mas oferecia ciúme. Queria admiração, mas distribuía deboche. Queria tempo, mas tratava meu tempo como infraestrutura grátis. Mais tarde, fui ao quintal podar as ervas e encontrei Dona Silvia, a vizinha do lote ao lado, encostada na cerca viva com uma caneca de café. Ela era síndica do condomínio e sabia mais sobre vidas alheias do que o grupo do WhatsApp. "Tudo bem aí?" perguntou, casual demais para ser casual. Eu olhei para dentro de casa.
Pela janela lateral, dava para ver Caio passando pano na mesa de jantar com intensidade performática, como se estivesse ensaiando ser um homem útil. Para uma câmera imaginária. Estamos fazendo ajustes, respondi. Dona Silvia inclinou a cabeça. Ajustes de quê? De realidade. Ela me observou por alguns segundos, talvez medindo se eu queria ser salva, consolada ou deixada em paz. Se precisar que eu seja testemunha de alguma coisa, eu sou ótima com memória, disse, meio séria, meio brincando. A frase me fez sorrir pela primeira vez em dias. Testemunha. Era disso que eu precisava. Não de torcida, de testemunha. No domingo, acordei cedo e não cozinhei nada. Fiz meu café lentamente, tomei sozinha na varanda, li algumas páginas de um romance que vinha adiando fazia meses e vesti uma roupa simples, porém impecável, calça de linho cru, camisa, azul clara, brincos pequenos, cabelo preso num coque que me deixava com cara de quem não implora por compreensão. Caio passou a manhã montando a mesa como se elegância bastasse para esconder a conta bancária. Usou a louça portuguesa do meu enxoval, as taças que eu comprara na viagem a Tiradentes, os guardanapos de tecido que eu tinha mandado bordar para um Natal em que ele jurou que queria receber mais a família. Às 12h20, o buffet entregou as cubas de inox. Ele transferiu tudo para refratários, como se quisesse apagar a origem paga da comida. Eu observei em silêncio. Nenhuma parte de mim queria sabotar. Eu só me recusava a socorrer. Zuleika chegou pontualmente às 13h. Cheirosa, dura, envolvida num conjunto de linho branco que gritava a tradição cara. Entrou beijando o rosto do filho, avaliando a sala com a rapidez de um scanner moral, até notar que eu não corria para a cozinha. Helena disse, num tom que já era uma cobrança. Zuleika respondi, serena. Ela caminhou até a sala de jantar, viu a mesa posta e relaxou meio centímetro. Em seguida, percebeu algo que a fez parar. Os pratos, de serviço, não estavam no aparador. As panelas não estavam no fogão. A cozinha não tinha cheiro de comida caseira recém-finalizada. Onde está o almoço? Perguntou. No refratário, Caio respondeu rápido demais. Resolvi facilitar e pedir do buffet da fazenda Santa Eulália. Você adora a comida de lá. Zuleika se virou para ele como se tivesse ouvido blasfêmia. Pediu. Por que Helena não cozinhou? Foi então que eu coloquei a taça na mesa e disse, com a clareza de quem corta um tecido no vinco. Porque trabalho gratuito deixou de fazer parte da nossa divisão de responsabilidades. O ar mudou de densidade. Zuleika franziu a testa, primeiro sem entender, depois entendendo demais. Que divisão é essa? Quis saber. Caio tentou sorrir. Mãe, é só uma reorganização. Não, eu corrigi. É uma divisão 50/50. O Caio quis contas separadas. Então agora temos contas separadas, despesas divididas e trabalho doméstico repartido. Hoje o almoço era responsabilidade dele. Ele resolveu terceirizar por R$ 1.140. Achei criativo. Zuleika olhou para o filho. Depois, para mim. Eu vi sua cabeça jurídica, herdada de décadas administrando patrimônio, começando a calcular R$ 1.140 para um almoço de 3 pessoas, perguntou. Caio ergueu o queixo. Eu posso pagar. A mentira ficou tão mal colocada que quase machucou. Aproveitei a fresta. Pode mesmo, porque sua metade do condomínio venceu quinta, a parcela do financiamento vence terça, a energia na sexta e ainda tem a reposição da compra da semana, que nesta nova configuração também é metade. Estamos falando de quase R$ 12.000 só até o fim do mês, fora seus custos pessoais. O rosto dele drenou cor. Zuleika se endireitou devagar, a voz ganhando aquele metal de mãe rica diante de um filho que a envergonha. Helena, do que exatamente você está falando? Era a pergunta que eu esperava desde quarta. Fui até o escritório, peguei o fichário e voltei sem pressa. Coloquei-o na mesa de jantar, ao lado da travessa de feijão comprado. Estou falando disso. 7 anos de despesas, contribuições, reformas, pagamentos e investimentos. Eu e Caio sempre vivemos muito melhor do que a renda dele permitia. A diferença é que até agora eu era punida por tornar essa diferença invisível.
Zuleika abriu o fichário com o tipo de cuidado que se reserva. Há documentos capazes de alterar heranças. Na primeira página, um resumo anual mostrava barras azuis e cinzas. Azul para mim, cinza para Caio. O azul engolia a página inteira. Ela virou mais uma folha, depois outra. Encontrou as notas das reformas, do ateliê. Os boletos do curso em Buenos Aires. Os comprovantes da câmera, do iMac, dos jantares, dos presentes dele para a própria mãe comprados por mim. Encontrou, sobretudo, a tabela final. Eu, R$ 1.972.440. Caio, R$ 221.380. Seus dedos, bem cuidados e frios, começaram a tremer. Isso não pode estar certo, murmurou. Está, respondi. Quer conferir item por item? Tenho os comprovantes em ordem cronológica. Caio tentou reagir. Mãe, ela está apresentando isso do jeito que favorece a narrativa dela. Qual número? Está errado? Perguntei, sem elevar a voz. Qual boleto? Qual recibo? Qual transferência? Qual parcela? Ele abriu a boca, fechou. Zuleika continuou folheando. Parou na seção Projeto Artístico. Ali estavam agrupados os gastos com materiais, equipamentos, inscrições, produção de vídeo, transporte, impressões fine arte, aluguel eventual de espaço, molduras, iluminação, total investido por mim, no processo de Caio, em 4 anos, R$ 318.700. Receita comprovada de vendas e trabalhos relacionados ao ateliê no mesmo período, R$ 41.600. Meu Deus, ela sussurrou. Caio respondeu rápido, acuado. Arte não é retorno imediato. Nem parasitismo é arte. Zuleika rebateu, ainda sem tirar os olhos do papel. Foi a primeira vez em muito tempo que ouvi alguém da família dele dizer uma verdade inteira na mesma frase. Eu achei que aquilo seria o ápice. Não foi. Zuleika levantou do lugar e pediu para ver a cozinha. O pedido me surpreendeu, mas a lógica era impecável. Ela queria sair dos números e entrar na matéria concreta da casa. Caminhou pela copa com passos precisos, observou os armários, o fogão, a bancada. Seus olhos pousaram na geladeira. Eu tinha mantido a divisão simples, mas nítida. Meu lado com etiquetas, refeições porcionadas, hortaliças limpas, iogurtes, frutas, proteínas. Ao lado de Caio exibia 2 cervejas artesanais, água tônica, meio limão ressecado, um pote de hummus comprado, queijo vencendo, energético e um pacote de castanha caro aberto pela metade. Ela abriu a despensa. Minhas prateleiras estavam abastecidas com lógica. As dele tinham 3 pacotes de café gourmet, crackers importados, granola de embalagem bonita, azeite trufado e nada que sustentasse uma semana real. Então Zuleika puxou a lixeira do armário sob a pia. O lixo de sábado estava ali de propósito, não, como armadilha, mas porque eu me recusara a continuar limpando fracassos alheios. Restos de tentativa culinária de Caio. Feijão queimado, linguiça ressecada, cebola mal cortada, uma embalagem de arroz selvagem caríssima, metade jogada fora. Foi nesse momento que ela entendeu com o corpo, não como conceito, não como percentual, mas como cena. A mulher que vinha à minha casa havia anos. Comia sentada à mesa e saía elogiando o bom gosto do filho. Estava olhando para o esqueleto de um homem incapaz de ferver feijão sem ajuda, mas perfeitamente apto a posar de gênio subestimado, enquanto a esposa financiava a mise en scène. Zuleika me encarou. Depois encarou Caio. Depois voltou a olhar para a lixeira. Seu rosto mudou de cor 2 vezes. E então ela soltou um grito. Não um gritinho de desgosto, um grito inteiro, cru, alto, escandaloso, daqueles que fazem gente largar vassoura, derrubar copo e correr do outro lado do muro. O som estourou pela cozinha, atravessou a varanda aberta e foi parar no jardim frontal. Ouvi latidos, vozes, o clique de um portão automático abrindo. Em segundos, o almoço privado virou assunto do condomínio. 7 anos! Zuleika gritou, a voz rachando. 7 anos, Caio!
Você deixou essa mulher sustentar sua vida, sua casa, sua pose, suas manias, seu ateliê, seus amigos, e ainda teve coragem de dizer que ela sugava você? Caio tentou avançar. Mãe, fala baixo. Eu vou falar para o condomínio inteiro se precisar, ela disparou. Porque vergonha não é o que ela fez. Vergonha é o que você fez com ela enquanto todo mundo batia palma para a imagem errada. Eu fiquei imóvel. Parte de mim estava em choque com a violência sonora daquela verdade. Outra parte se sentia atravessada por uma espécie de justiça ancestral. Pela janela lateral vi Dona Silvia no jardim, o casal do lote da frente parado na calçada, um adolescente com celular na mão, fingindo olhar a rua. Ninguém precisava ouvir tudo para entender o essencial. Bastava o tom. Bastava a palavra 7 anos cuspida como sentença. Caio ficou branco. Não pálido de vítima, branco de desmonte. Ele, que sempre manipulava narrativas com meia dúzia de conceitos sobre sensibilidade e liberdade, não encontrou uma frase. Zuleika ergueu o fichário como se segurasse prova num tribunal. Doméstico. Você sabe o que mais me envergonha? Ela continuou. Eu vi essa casa sempre impecável, vi os almoços, vi a generosidade dela, vi você flutuando entre um projeto e outro e preferi acreditar que era um acordo moderno. Não era. Era comodismo, disfarçado de sofisticação. Ela se virou para mim, os olhos marejados, mas firmes. Helena, eu devia ter perguntado antes. Eu devia ter visto. A senhora viu, respondi. Antes que eu mesma entendesse a frase. Só não quis nomear. O silêncio que veio, depois dessa resposta, foi quase mais poderoso que o grito, porque ali a culpa deixou de ser apenas dele, tornou-se estrutura. A vizinhança já não fingia discrição. O porteiro do condomínio passou devagar demais na ronda. Dona Silvia, incapaz de conter o instinto de síndica, surgiu no portão social perguntando se estava tudo sob controle. Zuleika endireitou os ombros, secou o canto dos olhos e respondeu num tom que podia atravessar concreto. Agora está. Agora eu finalmente entendi o que estava fora de controle há anos. O comentário bastou para transformar curiosidade em certeza. Mais tarde, eu saberia que houve. Vídeo, áudio, recortes, teorias, mas naquele momento nada disso me importava. O essencial já tinha acontecido. A mentira perdera o ambiente esterilizado onde sobrevivia. Zuleika voltou à sala de jantar, fechou o fichário com cuidado e empurrou as travessas compradas para o lado como quem remove figurino ruim de um palco. Eu não vou almoçar, anunciou. Perdi a fome. E, francamente, o apetite moral também. Pegou a bolsa, encarou o filho e falou devagar, para que cada sílaba pesasse. Você vai pagar metade exata de tudo o que custa viver aqui. Vai arrumar um trabalho contínuo e vai aprender a fazer o mínimo sem aplauso. Se quiser continuar casado, problema seu. Mas não conte comigo para financiar sua fantasia emocional. Depois se voltou para mim. Se você precisar de mim para confirmar qualquer número, qualquer fato, qualquer conversa, eu confirmo. Essa casa não vai engolir sua verdade de novo. Foi a primeira vez que minha sogra me ofereceu aliança em vez de avaliação. Quando ela saiu, o portão se fechou com um ruído seco e quase cerimonial. A casa ficou em silêncio. O buffet caro esfriava sobre a mesa, símbolo perfeito da encenação fracassada. Caio me olhou como se eu fosse outra pessoa. Você armou isso, disse. Eu respirei fundo. Não. Eu documentei a realidade e parei de fazer seu trabalho invisível. O resto foi consequência. Agora todo mundo vai falar de mim. Talvez, respondi. Mas durante anos, só você falou de mim. E falou errado. Ele passou a mão no rosto, andou em círculos, depois se apoiou na bancada. Você queria me destruir. Não. Se eu quisesse te destruir, eu teria feito isso em silêncio, com advogado e prazo. O que aconteceu hoje foi só a imagem do que já existia. Quem se expôs foi você. À noite, enquanto eu tomava banho, o celular de Caio não parava de vibrar. O grupo do condomínio, os amigos do circuito artístico, uma prima fofoqueira de Indaiatuba, conhecidos da mãe, gente que nunca mandava mensagem. Quando desci, ele estava na sala, encarando a tela como quem lê o próprio obituário moral.
Dona Silvia mandou áudio falando que se precisarem de câmera de segurança para comprovar horário do escândalo, ela salva. Ele disse, meio atônito, eu quase ri, útil da parte dela. Você acha engraçado? Não. Acho didático. Pela primeira vez, outras pessoas sabem o que você fez sem que eu precise resumir meu cansaço em frases palatáveis. Ele me encarou com ódio e medo misturados, uma combinação que eu conhecia bem porque foi com ela que eu vivera há anos. Só que agora não era eu quem precisava me justificar. Na segunda-feira seguinte, fui trabalhar como se meu casamento não tivesse acabado de estourar socialmente. Talvez isso seja uma das coisas mais incompreendidas sobre mulheres como eu. Mesmo quando o mundo íntimo racha, a agenda continua pedindo resposta, a equipe continua esperando direção, o fornecedor continua exigindo assinatura. No trânsito da Anhanguera, senti pela primeira vez em anos uma forma de leveza que não vinha de alegria, mas de interrupção. Eu não estava mais tentando manter de pé uma mentira dispendiosa. Marcela percebeu antes do café. Aconteceu, disse apenas. Eu assenti. Não precisei contar tudo. No almoço, porém, contei o essencial. Ela ouviu sem interromper. Depois falou. Seu erro nunca foi pagar mais. Foi aceitar ser tratada como invasora na casa que você sustentava. A frase me acompanhou o resto da semana. Na terça, Caio transferiu a metade do financiamento. Na quarta, a metade da energia. Na sexta, a parte da água e da limpeza da piscina. Não houve pedido meu, cobrança extra ou lembrança. O dinheiro começou a aparecer com uma regularidade nervosa, como se ele tivesse entendido que a alternativa agora não era uma discussão de ti, mas um registro. Encontrei ainda um bilhete em cima da bancada. Cancelei a assinatura do estúdio compartilhado em Campinas. Vou trabalhar só no ateliê de casa. Também vendi a lente macro. Usei para cobrir parte das despesas. Não havia emoção no texto, só dados. Foi o primeiro gesto adulto que recebi dele em muito tempo, e ainda assim não me comoveu. Informação não apaga exploração, apenas marca o início, talvez, de outro tipo de conduta. Nos dias seguintes, a casa foi ficando estranhamente mais organizada. Não porque eu voltara a fazer tudo, mas porque deixei de consertar o que não era meu. Quando Caio esquecia uma caneca na bancada, a caneca ficava lá. Quando sujava o chão do ateliê, o chão permanecia manchado até ele mesmo se irritar. Quando a toalha molhada aparecia na cadeira do quarto de hóspedes, ele tinha se mudado para lá espontaneamente na noite do grito. A toalha secava ruim, fedendo a mofo, até ele aprender. É impressionante como alguns homens chamam de jeito aquilo que, na verdade, é uma mulher girando 1000 pratos invisíveis atrás deles. Retire um só desses pratos e eles chamam de crise doméstica, o que é apenas exposição da própria dependência. 2 semanas depois, Zuleika me ligou pedindo para almoçarmos fora. Escolheu um restaurante discreto em Joaquim Egídio, desses em que a toalha é boa, o serviço é gentil e ninguém grava conversa alheia, a menos que tenha parentesco. Ela parecia mais velha. Não fisicamente. Parecia atravessada por uma revisão. Depois de um tempo mexendo no guardanapo, disse: Eu preciso te contar por que demorei tanto para enxergar. Fiquei quieta. Zuleika tomou um gole de água e continuou. Quando eu era jovem, o pai do Caio quebrou 2 vezes antes de acertar. Fui eu quem segurou as contas, a casa, a reputação. Só que ele realmente trabalhava. Podia falhar, mas trabalhava. Eu me orgulhava de ter sustentado a travessia. Acho que projetei essa história no meu filho. Quis acreditar que você estava vivendo a mesma fase que eu vivi. A diferença é que seu marido não estava atravessando nada. Estava estacionado. A honestidade daquela frase dissolveu um pedaço da raiva que eu ainda guardava contra ela. Zuleika, para minha surpresa, começou terapia na semana seguinte. Descobri porque ela mesma fez questão de me contar. Passei décadas me achando excelente em ler gente e ainda assim deixei meu filho transformar sua competência em justificativa para a preguiça dele, disse, sem rodeio. Isso não acontece sem conivência social. Eu não sou inocente. A consciência dela não me absolvia de nada,
mas devolvia complexidade ao que antes era simples antagonismo. Nós duas tínhamos sido usadas de formas diferentes, pelo mesmo homem, eu como infraestrutura, ela como espelho indulgente. Caio também começou terapia. Soube por um comprovante de Pix para uma psicóloga deixado sem querer na impressora. Depois por um recado direto. Vou sair mais cedo terça e quinta por causa de sessão. Não me pediu opinião, só informou. De novo, adultez mínima. Passado um mês, ele arrumou trabalho fixo num centro cultural em Campinas, coordenando montagem de exposições e mediação com artistas. O salário era infinitamente menor que a imagem que ele gostava de vender, mas tinha olerite, horário, desconto em folha e responsabilidade. Quando me contou, não usou a palavra temporário nenhuma vez. Disse apenas, preciso de previsibilidade. Eu quase não reconheci aquela frase saindo dele. A mudança mais estranha, contudo, não estava no banco nem no currículo. Estava na cozinha. Caio se matriculou num curso básico de culinária em Sousas 3 vezes por semana e passou a testar receitas modestas. No começo, o resultado era deprimente. Frango, seco, arroz empastado, legumes crus por dentro, molho salgado demais. Mas aos poucos ele começou a aprender ponto, sequência, mise en place, limpeza simultânea. Eu chegava do trabalho e encontrava a pia usada, porém não devastada. Às vezes o cheiro era bom. Ele não me chamava para elogiar. Só fazia. Esse detalhe importava. Muito do que me ferira não foi a incapacidade inicial dele, e sim a certeza arrogante de que meu esforço era simples, natural, sem custo. Vê-lo tropeçar, insistir e não terceirizar imediatamente. Para mim era, no mínimo, um confronto com a antiga fantasia. Num sábado de chuva, quase 2 meses depois do almoço do grito, Caio pediu para conversar. Escolhemos a varanda coberta dos fundos porque ali nenhum de nós se sentia dono. Ele estava visivelmente mais magro, menos performático, com a barba feita sem estilo, uma camiseta simples do centro cultural, sem marca conceitual, sem pose. A minha terapeuta me fez listar o que eu realmente contribuía para a nossa vida antes de tudo explodir começou. Foi humilhante. Eu achei que ia ter um texto bonito sobre sensibilidade, apoio, visão artística, mas a verdade é que eu contribuía pouco e exigia muito. Eu ouvia em silêncio. Eu te chamava de controladora, porque você fazia tudo o que eu não sabia fazer, continuou. E em vez de aprender, eu transformava sua competência num defeito. A frase me atingiu como uma chave virando. Ele prosseguiu. Também percebi que meu problema nunca foi você ganhar mais. Era eu me sentir menor e te punir por isso. Então escolhi o jeito mais covarde de todos. Te convencer de que o peso era você. Pela primeira vez em anos, Caio falava sem pedir absolvição embutida. Eu não o abracei. Não chorei. Não ofereci essa espécie de recompensa emocional que muitos homens recebem no exato instante em que finalmente descrevem o mal que causaram. Apenas disse: entender não reescreve 7 anos. Eu sei, ele respondeu. Mas talvez me impeça de repetir. A maturidade da frase me perturbou mais do que qualquer pedido melodramático teria perturbado, porque me colocava diante de uma pergunta que eu não queria enfrentar tão cedo. E se ele realmente mudasse? O que fazer com uma pessoa que finalmente aprende depois de ter extraído de você quase tudo? Minha amiga Joana, que me conhecia desde a residência administrativa, foi brutal quando contei. Não confunde remorso com reparação, disse, mexendo no cappuccino. Homem inteligente aprende rápido o comportamento que mantém acesso. A questão não é se ele está sofrendo agora, é se ele aguenta ser outro por tempo suficiente quando ninguém mais estiver olhando. Joana sempre odiou atalhos emocionais. Guardei o conselho como quem guarda remédio amargo, porque era exatamente isso. Caio estava sendo observado. Por mim, pela mãe, pelos vizinhos, talvez até por ele mesmo. Ainda não havia rotina suficiente para chamar de transformação. Havia reação. E reação, por mais elaborada que pareça, não é caráter consolidado. Os meses passaram. O assunto no condomínio esfriou, mas nunca morreu totalmente.
De vez em quando eu percebia olhares mais gentis, comentários respeitosos, vizinhas que antes me chamavam apenas de a esposa do artista agora perguntando sobre meu trabalho, sobre Faisian, as viagens a São Paulo, sobre o cargo novo. Dona Silvia, sempre ela, um dia comentou no elevador social. Depois daquele domingo, eu reparei uma coisa. Você sempre foi a pessoa que resolvia. Só que agora resolver ficou visível. Foi estranho perceber quanto a gente naturaliza a mulher competente a ponto de esquecer que competência cansa. Eu agradeci. Não porque precisasse de validação dela, mas porque nomear estruturas em voz alta cria anticorpos. No final do 3º mês, Caio recebeu oferta para montar uma mostra em Belo Horizonte. Seria fácil voltar ao discurso inflado de convite irrecusável, caminho autoral, fase especial. Em vez disso, ele sentou comigo à mesa e apresentou a conta. Cachê, despesas, dias fora, impacto no trabalho fixo. Financeiramente não fecha, ainda disse. Então vou recusar. Fiquei olhando para ele por alguns segundos. 7 meses antes, ele teria aceitado pela estética da oportunidade e deixado a fatura moral comigo. Agora fazia conta antes, de fantasiar. Era pouco? Talvez, mas era real. No 4º mês, comecei a dormir melhor. Não por confiança restaurada, e sim porque o corpo, quando deixa de vigiar irresponsabilidade alheia, descansa de outro jeito. Voltei a correr nas manhãs de domingo. Retomei piano às quartas. Passei a dizer não com uma facilidade que antes me parecia egoísmo. Se eu queria jantar tarde, jantava. Se queria trabalhar até mais tarde e pedir comida só para mim, fazia isso. Se a mãe de Caio convidava para algum evento familiar em que eu não estava disposta a representar conciliação, eu simplesmente recusava. O centro da minha vida deixou de ser o termômetro da fragilidade masculina dentro de casa. A mudança mais radical não era ele lavar a própria louça. Era eu parar de organizar minhas escolhas em torno da reação dele. Zuleika, curiosamente, tornou-se uma presença menos invasiva e mais nítida. Não aparecia sem avisar. Não assumia minha disponibilidade. Quando vinha, trazia algo feito por ela mesma, um bolo simples, uma compota, flores do jardim e agradecia se Caio cozinhava. Uma tarde, sentadas na varanda enquanto ele terminava um risoto razoável demais para quem mal sabia fritar cebola meses antes, ela me perguntou: se ele continuar assim por um ano inteiro, isso muda alguma coisa? Demorei para responder porque qualquer resposta precipitada soaria como promessa. Muda o presente, eu disse. O passado continua sendo o que foi. O futuro, eu ainda não sei. Zuleika assentiu com um respeito que eu não imaginaria vindo dela. É justo, respondeu. Justiça também pode ser demora. No 5º mês, começamos terapia de casal. Não porque eu estivesse pronta para a reconciliação, mas porque queria entender se havia material humano suficiente para uma convivência digna, com ou sem continuidade conjugal. A terapeuta, uma mulher seca e brilhante de portado, Campinas chamada Renata, não nos deixou esconder nada sob linguagem bonita. Na 2ª sessão ela disse, olhando para Caio: você transformou a admiração em direito e, olhando para mim, você transformou amor em competência. Ambos precisaram desses papéis por razões diferentes. Agora nenhum dos dois pode fingir que não sabe. Saí daquela consulta tremendo, não de dor, mas de precisão. Renata tinha desmontado em poucas palavras o mecanismo inteiro. Ele consumia, eu compensava. Ele exigia, eu performava excelência. Não por fraqueza, mas por um tipo de identidade treinada desde cedo para ser a que salva. Algumas revelações de terapia me atingiram mais do que as planilhas. Percebi, por exemplo, que parte da minha tolerância vinha do orgulho torto de ser necessária. Eu não gostava de ser explorada, claro, mas havia em mim um vício de utilidade. Se tudo funcionava por minha causa, então eu era central, indispensável, boa. Reconhecer isso não diminuía a responsabilidade de Caio, apenas impedia que eu transformasse minha própria participação em santidade incontestável.
Eu tinha permitido demais porque me era mais familiar ser admirada, pela resistência do que exigida na igualdade. Entender isso foi violento e libertador ao mesmo tempo. Caio, por sua vez, descobriu algo menos sofisticado e talvez mais feio. Ele tinha horror a ser comum. Crescer ouvindo que era especial, talentoso, sensível. Diferente dos homens brutos do interior. Diferente dos executivos sem alma. Diferente das pessoas presas à rotina. Quando a vida adulta exigiu disciplina, constância e limites, preferiu se refugiar numa narrativa artística que o preservava do fracasso mensurável. Se não vendia, era porque o mundo não estava pronto. Se não tinha salário, era porque não aceitava a mediocridade. Se eu sustentava a casa, isso provava que eu acreditava em seu potencial. Foi preciso ver a mãe gritando diante da lixeira para ele compreender que havia trocado singularidade por privilégio parasitário. No 6º mês, o Centro Cultural efetivou Caio com salário um pouco melhor e benefícios modestos. Ele passou a sair de casa cedo, voltar em horário razoável, trazer planilhas de montagem, falar de cronograma, fornecedores, prazo, orçamento. Eu observava tudo com a distância de quem já não se confunde com promessa. Ainda assim, houve uma noite em que me peguei sorrindo discretamente ao vê-lo limpando a cozinha depois de preparar escondidinho de carne seca para nós dois, sem transformar o gesto em performance redentora. O sorriso me assustou, porque reconciliação não era o único risco. O outro risco era eu me comover cedo demais diante do mínimo que um homem deveria ter oferecido desde o princípio. Nesse período, comecei também a imaginar a vida sem ele com uma nitidez tranquila. Não como vingança, nem como fuga, mas como possibilidade concreta. Eu poderia vender a casa, morar mais perto de São Paulo, reduzir deslocamento, comprar um apartamento menor, viajar mais, estudar fora, ter uma rotina inteiramente desenhada por mim. Antes, essa hipótese vinha acompanhada de medo. Agora vinha acompanhada de curiosidade. Isso mudou completamente o eixo da decisão. Permanecer deixou de ser necessidade afetiva ou financeira. Passou a ser escolha, condicional. E quando a mulher sabe que pode sair sem implodir, o casamento precisa competir com a paz. Na primeira semana do 7º mês, houve outra cena importante, discreta como muitas coisas decisivas. Caio recebeu uma mensagem de um ex-amigo do circuito artístico, convidando-o para participar de um projeto colaborativo, sem cachê, mas com muita visibilidade. Antes, ele teria ido correndo, alimentando a vaidade com a promessa de prestígio futuro. Em vez disso, respondeu na minha frente: "Não consigo trabalhar sem remuneração agora. Preciso honrar meus compromissos domésticos." Depois largou o celular e disse, quase para si mesmo, impressionante como eu chamava irresponsabilidade de liberdade. Eu não respondi, só memorizei a frase. As mudanças verdadeiras às vezes aparecem nesses momentos sem plateia. No domingo em que o grito completou exatamente 6 meses, Zuleika voltou para almoçar. Dessa vez, Caio fez moqueca leve, arroz de coco e salada de manga. Nada sofisticado demais, tudo executado com cuidado. A mesa foi posta por nós 3. Não havia teatrinho de família. Perfeita. Havia algum constrangimento residual, algum passado sentado entre os pratos, mas também havia honestidade. No meio da refeição, Zuleika ergueu o copo de água e disse, um brinde à verdade, mesmo quando chega pela garganta de um grito. Nós brindamos. Eu senti um nó estranho porque sabia que, de certo modo, aquele almoço não era sobre reconciliação, era sobre possibilidade. A possibilidade de que a ruína de uma farsa abrisse espaço para algo novo, fosse um casamento reformado ou uma separação civilizada. Depois que Zuleika foi embora, fiquei sozinha na cozinha secando uma travessa enquanto Caio guardava os temperos. Ele olhou para mim e perguntou sem rodeio, "Você ainda pensa em se divorciar?" Eu demorei, não porque quisesse machucá-lo, mas porque já não aceitaria. Respostas diplomáticas por conforto. Penso, falei. E penso em continuar. Os dois pensamentos existem. O rosto dele não desabou, apenas assentiu. É justo. E você? Perguntei. O que você quer de verdade?
Caio segurou o vidro do azeite com as 2 mãos antes de responder. Quero continuar mudando mesmo que isso não me garanta você, porque se eu mudar só para te manter, cedo ou tarde viro o mesmo homem, só que com linguagem melhor. Foi a fala mais madura que já ouvi dele. Também foi a que mais medo me deu. Porque sinceridade, quando finalmente aparece, é mais difícil de odiar. Numa sessão de terapia, Renata perguntou o que eu precisava para tomar uma decisão definitiva. Eu pensei bastante antes de responder. Tempo suficiente para a consistência vencer a memória, disse. Ainda lembro de detalhes demais para confiar em gestos recentes. Preciso que o novo padrão exista sem mim monitorando. Renata assentiu. Isso é razoável. Trauma doméstico não se desfaz com boa vontade repentina. Ela então se virou para Caio. Você aguenta ser observado sem exigir recompensa emocional? Aguenta reparar sem cobrar? Esquecimento? Ele respirou fundo e respondeu. Estou aprendendo que preciso aguentar. A frase ficou comigo. Reparação verdadeira talvez seja isso. A capacidade de seguir fazendo o certo mesmo quando o outro não consegue ainda chamar isso de amor. No trabalho, minha vida florescia num ritmo quase ofensivo. A vice-presidência me exigia muito, mas também me devolvia espelho adequado. Eu liderava equipes, fechava contratos complexos, representava o grupo em eventos do setor e, pela primeira vez, sentia orgulho, sem culpa de ser boa no que fazia. Viajei para Porto Alegre, Recife, Goiânia. Em cada aeroporto, percebia como antes eu levava comigo a preocupação permanente de deixar a casa funcionando para um homem adulto. Agora eu simplesmente avisava minha agenda e pronto, Caio se virava. A banalidade disso era revolucionária. Também comecei a notar quanto do meu corpo tinha sido organizado em alerta. Ombros sempre tensos, maxilar travado, sono leve, impulso de checar se havia café, comida, papel higiênico, pagamento, lembrança, presente, roupa, pilha, chave, remédio. A gestão mental da casa é uma arquitetura invisível que raramente é reconhecida até ser retirada. Quando parei de sustentá-la sozinha, senti fadiga atrasada, como se meu organismo cobrasse os anos em que eu funcionara acima da conta. Passei a fazer massagem regularmente, recusei convites que me drenavam, desliguei notificações à noite. Talvez pareça pequeno, mas aprender a não estar de prontidão o tempo todo é uma forma profunda de reconstrução. Certo dia, arrumando documentos no escritório, encontrei a primeira pasta onde eu guardara os comprovantes do casamento. Buffet da festa, flores, DJ, vestido, lua de mel em Trancoso, móveis da primeira sala. Havia ali uma mulher que acreditava estar começando uma aliança moderna, sensível, criativa. Eu olhei para a assinatura de Caio no contrato da viagem e senti ternura por essa versão de mim. Não desprezo. Ternura. Ela não era boba. Só ainda não sabia o preço de confundir admiração estética com caráter cotidiano. Fechei a pasta, com cuidado. O objetivo da minha cura não era ridicularizar quem eu tinha sido. Era honrá-la o suficiente para não entregá-la de novo a quem só sabia consumir. No 9º mês, Caio me surpreendeu ao insistir que eu viajasse sozinha no feriado de Corpus Christi. Eu vinha adiando há anos um fim de semana em Paraty, só para ler, andar e não cumprir função nenhuma. Vai, disse ele. Eu fico com a casa, com as contas da semana e com a visita do técnico da piscina. Tenho tudo anotado. Meu primeiro impulso foi conferir se tinha mesmo. O segundo foi rir de mim. Ainda havia em mim uma administradora compulsiva da incompetência alheia. Forcei-me a recuar. Fui para Paraty. E foi lindo. Não porque o casamento estivesse salvo, mas porque, ao voltar, a casa ainda estava inteira. Nenhum desastre, nenhuma ligação desesperada, nenhuma conta esquecida, nenhum drama de homem desamparado. Só uma casa normal e um bilhete na geladeira. Comprei mais café porque o seu estava no drama. Fim. Chorei no banheiro sem entender direito por quê. Talvez eu chorasse pelo alívio de não ser indispensável naquele sentido mecânico. Talvez pela raiva de perceber o quanto isso teria sido possível antes, se ele tivesse escolhido crescer sem precisar me esgotar. Talvez porque, no fundo,
Parte da dor de mulheres como eu não está apenas na exploração vivida, mas no desperdício do que poderia ter sido. É difícil aceitar que o amor não fracassou por falta de capacidade. Fracassou por escolha repetida. Quando completamos 1 ano desde o dia em que ele pediu contas separadas, eu estava diante de uma decisão que não cabia em slogan. Muita gente, se soubesse só o enredo rápido, desejaria um fim categórico, ou perdão total e redenção luminosa, ou divórcio imediato, vingança satisfatória. A vida, porém, tem uma ética menos cinematográfica. Caio tinha mudado de forma consistente? Sim. Isso apagava o que fez? Não. Eu ainda o amava? Em partes, talvez. Eu confiava plenamente? Ainda não. Eu precisava dele? Não. E justamente por não precisar, pude finalmente perguntar o que queria. Na véspera do nosso aniversário de casamento, sentamos na varanda da frente, cada um com uma xícara de café. Não havia flores, nem jantar marcado, nem discurso pronto, só os barulhos normais do condomínio, um cachorro latindo ao longe e a consciência de que aquele tipo de conversa muda destino. Eu não posso te prometer esquecimento, falei, nem acho que devo. Caio assentiu. Eu não quero esquecimento, quero consequência. Consequência é continuarmos sem fingir. Eu respirei antes de completar. Então aqui está minha decisão. Eu não. Vou pedir divórcio agora. Mas também não vou voltar a chamar de casamento o que não foi reconstruído por inteiro. Vamos seguir em casas internas separadas, contas totalmente separadas e terapia até o fim do ano. Se a consistência continuar, a gente revê. Se não continuar, eu saio. Sem drama, sem debate, sem terceira chance. Ele ficou em silêncio, absorvendo. Depois disse apenas: obrigado por me dar uma condição e não uma ilusão. A resposta dele me pareceu correta. Nem humilde demais para parecer encenação, nem ofendida demais para exigir alívio. Apenas correta. Às vezes maturidade é isso, não reivindicar carinho por ter feito o mínimo, não transformar limite do outro em punição pessoal. Passamos alguns minutos olhando o jardim. Lembrei do domingo do grito, da lixeira aberta, da vizinhança parada, do fichário na mão de Zuleika, do pânico contido na face de Caio, do deslocamento brutal de poder que aconteceu naquela cozinha. Foi feio, foi alto, foi exposto. E, ainda, assim, foi o dia mais limpo do nosso casamento. Porque é verdade, mesmo quando chega em forma de constrangimento, faz uma faxina que delicadeza nenhuma consegue fazer. Hoje, quando penso naquela cena, não a romantizo. Eu não precisava ter chegado ao limite para merecer respeito. Zuleika não precisava ter gritado para que os números valessem. Os vizinhos não precisavam ouvir para que minha exaustão fosse real. Mas o mundo costuma ser gentil demais com certas formas de exploração quando elas vestem linguagem moderna, sensível e criativa. Homem encostado em mulher competente ainda é frequentemente descrito como ênfase, procurando caminho, maduro emocionalmente, artista, alma livre. Só quando a conta aparece em cifras, pratos quebrados e prateleiras vazias, é que a sociedade resolve chamar pelo nome. Se eu ficar com Caio para sempre ou não, ainda não sei. Talvez nossa história termine em documentos assinados e apartamentos diferentes. Talvez termine em algum tipo raro de segundo casamento com a mesma pessoa, construído sobre entulho reconhecido. Mas uma coisa eu sei, com nitidez absoluta: nunca mais vou confundir amor com administração, parceria com maternagem, compreensão com desaparecimento. Nunca mais vou pagar com meu corpo, meu tempo e minha competência o luxo masculino de se sentir especial. O grito de Zuleika não salvou meu casamento, salvou a minha capacidade de ver. E às vezes, enxergar é o começo mais poderoso que uma mulher pode ter. Algum tempo depois, encontrei Dona Silvia de novo no jardim da frente. Ela me olhou com aquele misto de curiosidade e carinho dos fofoqueiros que, de repente, tiveram uma aula moral no quintal vizinho. E então, perguntou, como estão as coisas? Pensei un instant. Respondi com a frase mais honesta que encontrei. Estão reais. Ela sorriu devagar. Real já é muito melhor do que bonito por fora. Concordei.
porque era exatamente isso. Por anos minha vida pareceu bonita por fora. Agora talvez nem sempre parecesse harmoniosa, mas era real. E realidade, quando finalmente para de ser maquiada para preservar ego alheio, tem uma beleza própria, mais seca talvez, mais difícil, muito mais confiável. Se existe uma moral para tudo isso, ela não cabe num conselho romântico, cabe talvez numa vigilância. Observe quem lucra com a sua competência e, ao mesmo tempo, critica o jeito como você a exerce. Observe quem chama de controle aquilo que, na verdade, é você impedindo o colapso da estrutura comum. Observe quem transforma sua generosidade em obrigação e sua exaustão em defeito de personalidade. Observe principalmente quem se acostuma tão bem ao seu trabalho invisível que passa a tratar sua presença como cenário. Foi assim que eu quase perdi a mim mesma. Não num grande golpe, mas na soma diária de pequenas apropriações não nomeadas. E foi por isso que me recuperei com números, silêncio, limite e um almoço que finalmente deixou de ser performance. No fundo, talvez a história toda se resuma a uma cozinha brasileira num domingo ensolarado. Panelas, louça boa, cheiro de feijão, mãe chegando de roupa clara, vizinhos atentos atrás do muro, um homem encurralado pela própria incapacidade e uma mulher que decidiu parar de paradinais, traduzir a realidade em versões menos ameaçadoras. Há algo muito doméstico e muito político nisso, porque quase toda exploração grande aprende primeiro a morar nas rotinas pequenas. E quase toda libertação começa quando alguém se recusa a continuar chamando de normal aquilo, que só foi suportável porque ela mesma carregava tudo nas costas. Se você me perguntasse hoje qual foi o instante exato em que minha vida mudou, eu não diria que foi a promoção, a planilha ou a terapia. Diria que foi o segundo em que, diante da frase, vamos separar as contas, eu não tentei convencer Caio do meu valor. Eu aceitei. Sem choro, sem barganha, sem didatismo. Aceitei porque, mesmo antes de ter os números, alguma parte de mim já sabia. Quando a verdade entra na mesa, ou o outro cresce, ou a farsa cai. No meu caso, as duas coisas começaram no mesmo domingo. E o que eu mais desejo para qualquer mulher que leia algo assim, não é coragem para explodir. É coragem para contar. Contar o dinheiro, contar o trabalho, contar as horas, contar o esforço, contar o silêncio, contar as vezes em que você pediu pouco para não ser chamada de exigente. A contabilidade honesta de uma vida pode ser a forma mais radical de amor próprio que existe. Foi para mim, porque só quando somei tudo, percebi o tamanho do rombo. E só quando vi o rombo pude parar de chamá-lo de casamento feliz com dificuldades normais. Agora, em alguns domingos, eu ainda faço feijoada branca, mas só quando tenho vontade. Às vezes convido Marcela e Joana. Às vezes o Leica vem e corta a couve sem opinar sobre a ordem dos pratos. Às vezes Caio prepara o arroz e lava a panela depois. Às vezes eu simplesmente peço comida e passo a tarde lendo. A diferença é que nenhuma dessas cenas existe mais para sustentar imagem. Elas existem porque eu escolho. E a escolha, depois de tanto tempo vivendo para amortecer as consequências de um homem, tem gosto melhor do que qualquer almoço perfeito. Houve, porém, uma recaída pequena no 8º mês, que me ensinou mais do que as semanas tranquilas. Caio esqueceu de pagar a parcela do seguro do carro dele e recebeu uma multa adicional. Naquela noite entrou em casa irritado, largou a mochila na cadeira e comentou, quase sem perceber o que fazia. Se você tivesse me lembrado, isso não teria acontecido. O silêncio que caiu foi tão imediato que ele mesmo se ouviu. Eu ergui os olhos do relatório que lia na mesa. Exatamente respondi. E é esse o ponto. Ele ficou parado, envergonhado, como se a frase tivesse escapado de uma camada antiga da pele. Desculpa, disse, sentando-se devagar. Foi automático. Eu sei que foi automático, falei. 7 anos formam automatismos. O que vai definir quem você é agora é o que você faz depois de ouvir a si mesmo. Na manhã seguinte, encontrei um comprovante do pagamento da multa, a renovação do débito automático e um post-it curto. Não é sua função me lembrar do que é meu. Guardei o papel dentro do fichário novo que comecei a manter.
Não um fichário de acusações, um fichário de padrões. Essa foi outra mudança importante. Eu deixei de colecionar apenas provas do desastre passado e passei a registrar, para meu próprio senso de realidade, o que vinha acontecendo no presente. Anotava pagamentos feitos em dia, sessões de terapia mantidas, tarefas assumidas sem pedido, deslizes, frases automáticas, tentativas sinceras, reações defensivas e correções. Não contei a Caio sobre esse novo registro. Ele não era para puni-lo, era para me proteger da velha tendência de romantizar ou minimizar. Mulheres treinadas para sustentar demais costumam esquecer o preço da própria lucidez quando a paz reaparece. Meu caderno, ao contrário, não tinha nostalgia, tinha sequência. E sequência é onde caráter se revela de verdade. Num feriado de setembro, a irmã de Caio resolveu organizar um churrasco em Vinhedo para comemorar o aniversário do filho caçula. Durante anos, esses encontros funcionaram como teatro fatigante para mim. Eu fazia sobremesa, escolhia presente, lembrava o horário, ajudava a recolher prato e ainda ouvia algum tio chamar Caio de menino sensível por saber combinar guardanapo com sousplate. Dessa vez, combinei com ele de irmos juntos, porém separados na responsabilidade. Levaríamos apenas o presente que cada um comprasse, sem sobremesa minha, sem ajuda prévia, sem consultoria logística. No caminho, ele perguntou se eu sabia onde a irmã tinha guardado as velas de aniversário no ano anterior. Eu respondi: não faço ideia, e se soubesse continuaria não sendo meu problema. Ele assentiu, quase com gratidão pelo lembrete. O churrasco foi instrutivo. A cunhada, Denise, demorou 20 minutos para perceber que eu não estava na cozinha. Quando percebeu, veio até a varanda me perguntar em voz baixa se eu estava bem. Eu sorri. Melhor do que em muitos outros aniversários, na verdade. Ela lançou um olhar confuso para o quintal, onde Caio ajudava o cunhado a montar a mesa de refrigerantes e recolher cadeiras plásticas. Ele está, diferente disse, como quem testa a palavra. Está mais real, respondi. Denise ficou ruborizada, talvez lembrando de anos em que aceitara minha eficiência sem indagar de onde vinha. Mais tarde, durante o parabéns, ouvi uma tia cochichar para outra. Nunca vi o Caio servir carne para todo mundo. Não senti triunfo. Senti o estranho desconforto de assistir ao mundo chamar de evolução um gesto que qualquer mulher da família realizava desde a adolescência. Na volta para casa, Caio comentou, com um embaraço quase infantil: meu tio me elogiou por ter ajudado. Eu ri sem humor. Bem-vindo ao clube masculino. Ele me olhou, entendendo imediatamente a crítica. É ridículo, né? Perguntou. É estrutural, respondi. Ridículo e estrutural. Quando eu fazia 15 coisas num almoço, me chamavam de caprichosa. Quando você coloca prato e serve carne, dizem que amadureceu. Ele passou a mão na nuca. Ouvir isso de você dói. Imagino. Viver isso doeu mais. Ficamos em silêncio o resto do trajeto. Às vezes um casamento melhora não porque as frases ficam suaves, mas porque finalmente podem ficar honestas sem virar guerra. Outubro trouxe uma crise no hospital, daquelas que consomem 2 semanas de vida em 5 dias. Um fornecedor importante atrasou a entrega de material cirúrgico e eu precisei operar 1000 frentes ao mesmo tempo. Cheguei em casa 3 noites seguidas depois das 10. Na antiga dinâmica, isso significaria eu ainda achar forças para organizar jantar, checar despensa, preparar roupa do dia seguinte, administrar o humor ferido de Caio por se sentir deixado de lado. Dessa vez, encontrei comida pronta, cozinha limpa e um bilhete simples na 3ª noite. Vi que você não tinha almoçado direito pelo rastreador do cartão do restaurante. Deixei sopa e pão no forno. Dorme. A frase me comoveu numa área que eu mantinha blindada, não pelo romantismo do gesto, mas pela ausência de cobrança escondida. Nenhuma dramatização sobre sacrifício, nenhuma expectativa de medalha. Em terapia, contei isso a Renata com cautela, quase como quem teme ser enganada pela própria gratidão. Ela me ouviu e perguntou: o gesto teve custo para você? Pensei um pouco. Não. Então, registre sem idealizar. O contrário da paranoia não é ingenuidade, Helena, é discernimento.
Saí dali repetindo mentalmente a palavra: discernimento. Eu não precisava decidir entre demonizá-lo para sempre ou absolvê-lo cedo demais. Podia apenas observar com precisão se os fatos novos se mantinham sem me exigir apagamento. Também houve uma conversa decisiva com meu pai. Meu pai era do tipo que não se metia em casamento alheio a menos que fosse convocado por incêndio real. Depois do almoço do grito, ele me ligou. Claro, preocupado, mas respeitou meu silêncio por meses. Quando finalmente nos encontramos para jantar em Jundiaí, ele disse apenas: sua mãe, se estivesse aqui, ia querer saber uma coisa. Você está ficando porque ama ou porque tem pena do estrago? Eu fiquei sem ar por um segundo. Meu pai não falava em enigmas. Ainda não sei, respondi. Ele mastigou devagar. Depois disse: só não transforme reeducação masculina em missão de vida. Você já fez mestrado demais nessa matéria. A frase me perseguiu por semanas. Era exatamente isso que eu precisava vigiar. A tentação de fazer da melhora dele o meu novo projeto. Em novembro, Caio recebeu o primeiro 13º integral em muitos anos. Naquela mesma semana, me entregou uma planilha impressa com uma proposta de ressarcimento parcial do que chamava de despesas estruturais extraordinárias que eu assumira sozinha no casamento, especificamente as reformas do ateliê e parte dos pesaro, equipamentos ainda em uso. O valor era modesto diante do rombo real, parcelado em algo que cabia no salário dele. Eu sei que isso não cobre o passado, disse, mas não quero seguir usufruindo como se o investimento tivesse evaporado. Demorei para responder. O gesto era importante porque partia de uma lógica raríssima, reparação concreta sem espetáculo. Vou pensar, falei. Mais tarde, aceitei o plano, não pelo dinheiro, mas porque recusar por puro orgulho também seria uma forma torta de manter a história num lugar imutável. No começo do verão, participei de um congresso em Salvador e por 2 dias fiquei observando casais nos corredores do hotel com um interesse quase antropológico. Havia homens segurando o crachá da esposa, homens checando o horário de palestra por ambos, homens que pareciam genuinamente acostumados a dividir o peso prático do mundo. Não idealizei ninguém, claro. Hotel de congresso é vitrine pequena demais para conclusões profundas. Ainda assim, foi útil constatar que parceria real não era fantasia corporativa. Existia. O que eu vivera não era o preço inevitável do amor contemporâneo. Era uma configuração específica, sustentada por escolhas específicas. Voltei de Salvador com menos medo da solidão e, paradoxalmente, mais exigente com qualquer futuro possível ao lado de Caio. Na semana seguinte ao congresso, Caio me perguntou se eu toparia assistir à abertura de uma mostra que ele tinha ajudado a montar no Centro Cultural. O convite veio num tom neutro, sem aquela antiga fome de plateia íntima. Fui. Não porque quisesse validar o trabalho dele, mas porque fazia sentido observar quem ele se tornara em ambiente profissional. Foi revelador. Vi um homem pontual, respeitoso com a equipe, atento ao orçamento, gentil sem bajulação, cansado de forma honesta no fim do evento. Quando um artista mais velho tentou empurrar custo extra em cima dele no improviso, Caio respondeu com firmeza educada: isso precisa de aditivo aprovado. Fora disso, eu comprometo o projeto e meu nome. Eu quase não reconheci o sujeito que antes confundia caos com profundidade. No carro, na volta, ele não perguntou se eu tinha gostado. Só comentou: é bom terminar um dia e saber exatamente o que fiz. Eu entendi. Gente que viveu da abstração irresponsável, às vezes se cura encontrando contorno. Dezembro chegou com todas as armadilhas típicas. Festas, retrospectivas, famílias performando união. Eu tinha medo secreto de que as datas comemorativas empurrassem tudo para um roteiro falso de reconciliação fotogênica. Não empurraram. Fizemos combinados simples. Ceia de Natal na casa de Zuleika, cada um responsável por um prato e por seu próprio presente. Ano Novo eu passaria com Joana e Marcela em Ilhabela, sozinha, como já estava decidido antes. Caio não reclamou. No Natal, levei meu gratinado de bacalhau, ele levou a salada morna de batatas que aprendera no curso. Zuleika, para meu espanto ainda renovável, elogiou primeiro o trabalho dele e depois o meu sem usar um para reduzir o outro.
No fim da noite, ao recolhermos as travessas, ela me disse ao pé do ouvido: "Nunca mais vou confundir utilidade feminina com obrigação. É tarde, mas não é tarde demais para aprender." Talvez aquela tenha sido a frase mais bonita que já ouvi da minha sogra. Ilhabela foi o meu verdadeiro réveillon interno. Alugamos uma casa pequena perto da água, eu, Marcela e Joana. Nada de maratona social, vestidos calculados ou beijos que precisam parecer legenda. Caminhei na praia ao amanhecer do primeiro dia do ano e pensei na mulher que eu tinha sido 12 meses antes, abrindo planilhas às 2 da manhã, porque o marido se achava financiador de uma vida que mal compreendia. Pensei em como eu me encolhera para preservar o sentimento de grandeza de alguém. Pensei no grito de Zuleika rasgando o domingo. Pensei nas minhas mãos, que antes serviam, anotavam, limpavam e escondiam, e que agora também apontavam, recusavam, escolhiam. Não senti vontade de rezar por casamento nenhum. Senti vontade de agradecer por discernimento, esse músculo raro que cresce quando uma mulher aprende a confiar na própria leitura dos fatos. Quando voltei de viagem, encontrei a casa tranquila e um e-mail de Caio encaminhado para mim. Era a confirmação de matrícula dele num curso noturno de gestão cultural. Ao lado, uma mensagem curta: "Se eu continuar nessa área, quero continuar com base de verdade." Não havia pedido de aprovação, só aviso. Achei bom. A autonomia dele estava deixando de depender do meu olhar, e isso era essencial. Qualquer futuro entre nós só faria sentido se ele se sustentasse também fora da minha função de testemunha. No segundo ano depois do grito, um episódio aparentemente banal me mostrou o quanto eu tinha mudado. Um médico do hospital, arrogante daqueles que usam charme como licença para desorganizar tudo, tentou empurrar para minha equipe um erro de especificação que fora claramente dele. Há 2 anos, eu teria resolvido com diplomacia excessiva, absorvendo o atrito para poupar ego masculino e preservar o fluxo. Dessa vez, olhei nos olhos dele e disse em reunião: "Não vou redistribuir para minha equipe o custo do seu descuido. O processo está documentado. Vamos corrigir o contrato a partir do ponto em que o erro aconteceu." A sala ficou em silêncio, e eu senti um eco doméstico naquela resposta. Quando comecei a parar de proteger homens das consequências, não foi só o casamento que mudou. Foi meu jeito inteiro de existir. Caio notou isso antes de mim. Uma noite, enquanto dobrávamos guardanapos depois de um jantar simples, comentou: "Você fala diferente agora." "Diferente como?" perguntei. "Como alguém que não está mais pedindo licença para estar certa." Levei alguns segundos para responder: "É porque eu não estou." Ele sorriu de um jeito triste e bonito ao mesmo tempo. "Eu ajudei a te roubar isso por muito tempo." "Sim", falei. "Ajudou. Mas eu também deixei. E não deixo mais." O detalhe talvez mais importante dessa conversa foi que nenhum de nós precisou aliviar a verdade para que ela coubesse na cozinha. No outono, Renata propôs que fizéssemos uma sessão específica sobre perdão. Eu quase recusei o tema por antipatia prévia. Perdão é uma palavra usada com frequência suspeita contra mulheres exaustas. Renata percebeu na hora. "Não estou falando de absolvição moral", explicou. "Estou falando da possibilidade de não organizar sua identidade inteira em torno da ferida." Essa distinção abriu uma porta. Eu não precisava perdoar Caio no sentido sentimental, cristão ou performático do termo. Talvez bastasse não deixar que o pior ano do meu casamento continuasse ditando a forma exata do meu futuro. E isso, entendi ali, dependia menos dele do que de mim. Caio, nessa mesma sessão, disse algo que ficou reverberando. "Eu achava que pedir perdão era tentar te convencer a me ver melhor. Hoje acho que pedir perdão é aceitar que talvez você me veja exatamente como fui por muito tempo e ainda assim continuar fazendo o certo sem exigir mudança de imagem imediata." Renata fez um silêncio comprido, daqueles que assinalam aprendizado real. Eu também me calei. Às vezes o que resta entre 2 pessoas não é mais romance, mas verdade praticada com disciplina. E, surpreendentemente, isso pode ser mais íntimo do que muita paixão desorganizada. Na metade daquele ano, decidimos fazer algo que eu nunca imaginei considerar sem sarcasmo. Uma viagem curta juntos, sem família, sem festa, sem obrigação.
Escolhemos Monte Verde porque era perto, frio e discreto. 2 dias apenas, com a condição explícita de que não seria teste de reconciliação, seria observação mútua em ambiente neutro. O fim de semana foi bom e esquisito. Bom porque conversamos sem fingimento, caminhamos muito, lemos no mesmo quarto em silêncio confortável e dividimos tarefas do jeito mais ordinário possível. Esquisito porque parte de mim não sabia o que fazer com a lembrança do homem antigo pairando sobre o homem atual. Na volta, quando Renata perguntou como tinha sido, respondi: foi agradável. E eu odeio como essa palavra parece pequena para o tamanho do estrago. Ela respondeu: pequeno é ótimo. Grande demais foi o que quase te engoliu. Talvez fosse isso. Eu tinha passado anos vivendo uma narrativa grande demais. Artista e executiva, sensibilidade e rigidez, inspiração e controle, casal diferente, casamento moderno, tudo parecia importante, intenso, sofisticado, e era justamente nessa grandeza simbólica que a exploração se escondia. O que começou a nos curar, se é que essa palavra cabe, foi o pequeno: boleto pago, panela lavada, horário cumprido, fala responsável, limite mantido, convite sem chantagem, afeto sem cobrança, presença sem apropriação. A dignidade conjugal, descobri tarde, mora em coisas tão pouco glamurosas que muita gente passa a vida inteira sem reconhecer. Nem todo mundo entendeu essa fase indefinida. Joana achava que eu ainda devia me separar para honrar o passado. Marcela defendia que eu estava certa em não decidir por impulso moral, desde que não escorregasse para a antiga função de treinadora emocional. Meu pai seguia prático: desde que você não esteja mais carregando ninguém, faça o que te der paz. Zuleika, surpreendentemente, tornou-se a mais cuidadosa de todos. Nunca me pressionou para ficar. Nunca jogou a carta da família. Quando o assunto surgia, dizia apenas: qualquer decisão sua será mais saudável do que a dinâmica anterior. Era um apoio raro porque não tentava me conduzir a um desfecho conveniente para ela. Uma tarde, organizando pastas no escritório, encontrei o vídeo curto que uma vizinha havia me enviado meses antes sem eu pedir. O instante final do grito de Zuleika, gravado à distância pelo portão entreaberto. Não era elegante assistir aquilo, e por muito tempo eu evitei. Mas naquele dia, abri. A imagem tremida mostrava pouco. Dava para ouvir a voz dela estourando em 7 anos, a minha quase inaudível, a figura de Caio desfocada no fundo, e o jardim absurdamente calmo em contraste com a cena. Vi até a ponta do hibisco balançando ao vento, indiferente ao colapso moral humano. Fechei o vídeo rápido. Não senti vergonha, senti espanto pela materialidade da ruptura. Há um momento em que aquilo que parecia apenas desgaste conjugal revela sua verdadeira forma. O vídeo era só a prova audiovisual desse parto violento da verdade. Também percebi, revendo a cena, que eu não estava destruída ali. Estava firme, cansada, sim, assustada, talvez, mas firme. Isso importou muito para a minha memória. Muitas vezes o cérebro da mulher que sai de um padrão abusivo ou exploratório reescreve o passado como se ela tivesse permanecido indefesa até o fim. Não é verdade. Em geral, há um ponto preciso em que ela se levanta internamente muito antes de qualquer plateia perceber. Para mim, esse ponto foi o instante em que aceitei as contas separadas sem negociar meu valor. Todo o resto, grito, fichário, vizinhos, terapia veio depois. A coluna já tinha sido encontrada dentro de mim. Com o tempo, a casa também mudou de atmosfera. Pintamos o ateliê de novo, desta vez com custo dividido de verdade, e sem tratar o espaço como santuário pessoal dele. Metade virou área de trabalho funcional, com mesa de projetos, arquivos e armário compartilhado para ferramentas. A outra metade continuou sendo o estúdio criativo de Caio. Eu sugeri essa reconfiguração não por generosidade excessiva, mas porque finalmente havia reciprocidade mínima para negociar espaços. Enquanto encaixotávamos telas antigas e equipamentos inúteis, ele encontrou uma camiseta branca manchada de tinta, comprada com meu cartão anos antes, e ficou olhando para ela em silêncio. "Posso jogar fora?" perguntou. "Pode. Acho que preciso."
A roupa caiu no saco preto como quem encerra a personagem. No aniversário de 1 ano e meio do grito, se é que se pode chamar assim, Zuleika apareceu com uma sobremesa e uma frase que me fez rir alto. Trouxe pudim e nenhuma opinião não solicitada anunciou ao entrar. Rimos as duas. Havia algo de profundamente brasileiro e profundamente feminino naquela reconciliação parcial entre nora e sogra. Não um abraço melodramático, mas a escolha concreta de comparecer diferente. Durante a sobremesa, ela contou que andava observando casais da sua geração com outro olhar. Descobri um país inteiro sustentado por mulheres que chamam competência de meu jeitinho, como se fosse característica inofensiva, disse. Estou ficando insuportável em almoço social. Toda vez que um homem é elogiado porque ajuda, eu pergunto, ajuda a quem? Eu gargalhei. Talvez esse fosse o verdadeiro legado do grito. Não apenas expor um filho, mas deseducar uma mãe do próprio conforto. Caio ouviu a conversa e sorriu com vergonha boa. Se serve de consolo, agora eu também reparo. Outro dia, no Centro Cultural, elogiaram um colega porque ele ficou com as crianças enquanto a esposa fazia mestrado. Eu tive vontade de perguntar se ele estava fazendo favor aos próprios filhos. E perguntou. Quis saber Zuleika. Perguntou. Foi desconfortável. Excelente, ela disse, com um prazer quase juvenil. Fiquei observando os dois e pensei como a verdade, uma vez desenterrada, pode contaminar positivamente o entorno, não de forma pura ou definitiva, mas como um vírus útil contra a naturalização. Ainda assim, nem tudo eram avanços contínuos. Havia dias em que eu acordava atravessada por raiva antiga, especialmente quando surgia alguma memória boba. Eu correndo para comprar presente para a madrinha dele, eu inventando desculpa para um boleto atrasado do cartão. Eu cozinhando gripada para um almoço em que Caio recebera elogios pela casa cheia de personalidade. Eu ouvindo piadas sobre executiva fria enquanto servia a sobremesa feita por mim. Nessas horas, olhar para o homem presente não apaziguava automaticamente a mulher passada. Aprendi a não me culpar por isso. Feridas domésticas têm uma cadência desigual. Às vezes cicatrizam em linha reta, às vezes coçam quando ninguém espera. Renata me ensinou a dizer em voz alta quando essas ondas vinham, não para descarregar em Caio de forma aleatória, mas para impedir o velho padrão de eu engolir tudo em nome da paz. Então eu dizia frases simples. Hoje lembrei da viagem para Buenos Aires e fiquei com muita raiva de ter pago aquilo tudo enquanto você me chamava de controladora. Ou, hoje me veio a imagem de eu lavando louça no Natal enquanto sua família te chamava de artista raro, e isso me fechou por dentro. Caio, ao invés de se defender, aprendeu a ouvir e responder só o necessário. Entendo. Você tem razão. Imagino a violência disso. Pode parecer pouco, mas esse pouco é civilização emocional. Nem sempre amor é resolver a dor do outro. Às vezes é não tentar fugir dela quando você a causou. No fim das contas, a pergunta sobre permanecermos casados deixou de ser uma charada urgente e virou uma avaliação contínua da vida real. Em alguns dias, eu pensava que estávamos construindo algo melhor, mais adulto, menos inflado. Em outros, a sombra do que ele fez parecia longa demais para qualquer reforma. E talvez esse seja o ponto que muita gente de fora não aceita. A indecisão, quando nasce de lucidez e não de medo, também pode ser uma forma de soberania. Eu não devia a ninguém um desfecho rápido só para a história ficar mais fácil de classificar. Sei que há quem prefira finais fechados, mas a minha experiência me ensinou a desconfiar de fechamentos limpos demais. O casamento não era mais o mesmo. Eu também não. A casa, a família, a vizinhança, o próprio Caio, tudo tinha sido atravessado pelo que aconteceu naquela cozinha. Não havia retorno ao estado anterior, e eu agradecia por isso. O máximo que poderíamos ter seria uma forma nova de convivência, com dignidade suficiente para ser chamada pelo nome certo, talvez amor reconstruído, talvez companheirismo transitório, talvez despedida lenta e respeitosa. O que nunca mais haveria seria o teatro conveniente de antes. Às vezes, quando estou sozinha na cozinha num domingo, gosto de lembrar da última coisa que pensei antes de abrir o fichário para Zuleika. Não foi
Agora ele vai aprender. Não foi agora, todos verão quem eu sou. Foi algo mais simples e mais íntimo. Eu não vou me trair para proteger a fantasia dele. Talvez esse tenha sido o verdadeiro juramento renovado ali. Não um voto conjugal, mas um voto comigo. O de não cooperar mais com qualquer narrativa que me diminuísse dentro da vida que eu mesma sustentava. E foi esse voto, mais do que o grito, que mudou meu destino. Porque gritos acabam, vizinhos dispersam, vídeos param de circular, sogras saem de cena, maridos melhoram ou fracassam de novo. O que fica é a decisão íntima de uma mulher sobre o que ela aceita chamar de amor, de parceria, de normalidade. Eu levei tempo demais para chegar a essa decisão, é verdade. Mas cheguei. E, uma vez que cheguei, até a incerteza ficou menos assustadora. Quem não se trai mais consegue atravessar muitos finais possíveis sem se perder.